Fala família, graça e paz de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Eu tenho certeza que se você entrou nesse vídeo, você já sabe de que tipo de vídeo você vai estar assistindo hoje. Nós estamos na nossa playlist aqui no YouTube que tem como tema devocional, que está mais virando uma escola bíblica de aperfeiçoamento, uma sintetização da nossa escola bíblica de aperfeiçoamento lá da EC. E é muito bom poder falar um pouco das escrituras com vocês e ouvir o feedback que vocês passam pra gente aqui nos comentários. Então, falando em comentário, você já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sino. E você que está aqui a primeira vez, eu sou o pastor Elvis e eu tô toda semana trazendo conteúdos bíblicos aqui para nossa plataforma no YouTube para estar abençoando a vida daqueles que estão começando agora, que estão ingressando agora nesse caminho sem volta, que é o caminho dos estudos bíblicos, o caminho da teologia bíblica, tá bom? Hoje nós temos um devocional muito bom. O tema do nosso devocional hoje é a fé dos demônios. A fé dos demônios. E você pode perguntar para mim, mas pastor, fé dos demônios? O que significa fé dos demônios? Eu não sabia que os demônios tinham fé. Nós vamos estar analisando hoje um pouco sobre esse tema que parece ser bem polêmico, mas você vai ver que não tem nada de polêmico nesse tema, mas é bem interessante. Esse tema surgiu da Escola Bíblica de Aperfeiçoamento na segunda-feira, quando nós estávamos falando sobre os dons espirituais, e nós entramos no dom da fé e eu falei sobre as características ou os tipos de fé que nós temos na Bíblia. Eu acabei falando um pouco sobre a fé dos demônios e isso rendeu bastante, e eu decidi transformar isso num devocional e trazer essa palavra aqui para você. Então, o nosso texto de hoje está inserido na Epístola de Tiago, no capítulo 2, e a partir do verso 19, ou somente o verso 19 mesmo. Tiago, capítulo 2, verso 19, Tiago diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e até estremecem. Vou ler de novo. Crês tu que Deus é um só? Fazes muito bem. Os demônios também creem e até estremecem. Primeira coisa que a gente precisa entender é o pano de fundo da Epístola Universal de Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, tinha uma grande influência na igreja. Talvez a influência de Tiago fosse uma influência até maior do que a influência do próprio apóstolo Pedro. Acredito que uma influência maior do que a influência do apóstolo Pedro. E a maioria dos leitores que começam a ler o Novo Testamento, eles começam a ler os testamentos a partir da perspectiva dos sinóticos, ou da perspectiva de João, ou alguns acabam lendo as cartas paulinas. E a gente sabe que Deus entregou a Paulo o mistério da graça. E quando nós falamos do mistério da graça, nós falamos da suficiência de Jesus, porque Paulo, ele foi o pioneiro da fé como justificação do justo, a fé como um dom de Deus para que aqueles que foram chamados pelo Senhor fossem alcançados pela salvação. Então Paulo abarca toda a ideia da justificação pela graça, pela fé, da salvação pela fé, pela graça. Só que quando nós chegamos na Epístola Universal de Tiago, parece que o que Tiago está dizendo é uma controvérsia. E há aqueles que dizem que o próprio Martinho Lutero achava que a epístola de Tiago era uma epístola de palha e que ela não deveria fazer parte do cânon bíblico. Mas ela acabou sendo traduzida também. Porque o que Tiago fala é da fé e das obras. E Tiago diz assim: apresente a sua fé e eu apresentarei as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. E olhando na perspectiva de Tiago, sem ter uma ideia do contexto dessa
epístola, a gente pensa que o que Tiago está dizendo é que ele está desmanchando aquilo que o apóstolo Paulo estruturou nas igrejas onde Paulo passou, até porque o nosso bojo doutrinário tem muita coisa, talvez 80, 75, 80%. A estrutura, o bojo doutrinário, ele é paulino. Então parece que ele está entrando na contramão. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que quando você olha para o contexto da epístola de Tiago, você percebe que Tiago está falando sobre religião. E Tiago vai apresentar a fé no Novo Testamento como a verdadeira religião na sua predisposição de obra. Então ele diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas. Ele fala sobre esse exercício prático da fé por meio das obras. Mas então o que é que Tiago está falando quando ele fala de fé sem obras, ou que é necessário apresentar as obras? Tiago está falando do resultado do que acontece quando um cristão confessa o Senhor. No texto áureo de Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10, os versos 8 e 9 são os mais conhecidos da gente, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Só que quando nós entramos no verso 10, o apóstolo Paulo diz que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras, as quais o Senhor mesmo preparou de antemão. Então a gente percebe que nos versos 8 e 9, Tiago deixa muito bem claro que, Paulo, melhor dizendo, deixa muito bem claro que nós não somos salvos pelas obras. Mas no verso 10, Paulo diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras. É aqui que a gente começa a compreender sobre a fé como uma árvore e a fé como produto dessa árvore. Paulo diz que nós recebemos a graça de Deus por meio da fé, e depois que recebemos essa salvação, nós praticamos as boas obras as quais o Senhor preparou para que nós pudéssemos andar nela. Então é aqui que a gente começa a compreender a cabeça de Tiago. Se Tiago está falando de uma carta ou de uma epístola, melhor dizendo, onde ele vai abarcar os conceitos da verdadeira religião e a nova performance do cristão como obra e identidade de cristã, então o que Tiago está falando é exatamente do versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. É as obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Então, enquanto Paulo fala da árvore, o apóstolo Tiago está falando do fruto que essa árvore gerou. Então, assim, a gente percebe que não tem confusão nas cartas e na epístola de Tiago. O que na verdade temos é um complemento entre elas, com duas etapas. A primeira etapa é quando o indivíduo confessa Jesus como Salvador pela fé. A segunda etapa é quando essa fé gera frutos. Essa salvação, ela vem acompanhada de maneira progressiva de boas obras que identifica a regeneração que o Senhor fez na vida desse eleito. Então o que Tiago está falando é do fruto da fé que é gerada a partir do momento em que o indivíduo confessa Jesus. E talvez eu já poderia terminar esse devocional aqui mesmo, porque eu tenho certeza que você já compreendeu que Paulo está falando da árvore e que Tiago está falando do fruto que essa árvore gerou, que são as boas obras que não me salvam, mas as boas obras são como fruto dessa nova árvore que revela que tipo de árvore vou falar assim, uma redundância, que tipo de árvore essa árvore é. Lembra que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Lembra que Jesus disse, se vós estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, e no mesmo texto ele diz assim, e vocês vão dar muito fruto. Esse fruto é resultado da salvação operada pelo Senhor. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Isso é maravilhoso. Então Tiago vai falar exatamente dessa fé que é acompanhada por obras. E quando Tiago fala sobre essa fé, ele vai falando sobre a fé que pratica as boas obras, ele faz um tipo de paralelismo e ele acaba usando Satanás como uma figura
nesse texto, e ele diz assim: vocês creem que existe só um Senhor, que há só um Senhor? Os demônios também creem nisso e até estremecem. Quando nós falamos sobre fé, existem alguns tipos de fé bem específicas. Por exemplo, a primeira fé que existe nós chamamos de fé natural, que é um produto que está dentro do homem, talvez de maneira até antropológica, todo homem tem fé natural. A fé natural é a crença natural que qualquer ser humano tem em algo, em alguém, ou que alguma coisa vai dar certo. Isso é a fé natural. O segundo tipo de fé que Deus concede ao ser humano é a fé para a salvação ou a fé para a conversão. Existem aqui duas linhas teológicas diferentes que elas se degladeiam entre si, porque algumas linhas teológicas dizem que essa fé é produto do homem, essa fé está inserida no homem. A partir do momento em que Cristo morre, ele regenera o livre-arbítrio do homem. Portanto, o homem tem essa fé para dar uma resposta àquilo que Jesus fez. A segunda linha é a linha monergista, é a linha que acredita que a salvação começa e termina em Deus e ela é efetuada totalmente em Deus, sem participação humana nenhuma. Ela acredita que essa fé é um dom de Deus concedido apenas àqueles que ele elegeu para que pudessem ser salvos. Mas, independente da linha teológica, nós entendemos que a fé para a conversão ela é eficaz apenas na vida daqueles que verdadeiramente confessam Jesus como Senhor e Salvador. Esse é um tipo de fé. Nós temos também uma fé conhecida como fruto do Espírito. A palavra de Deus chama de fé, ou algumas versões chamam de fidelidade. É um fruto do Espírito. Nós também temos a fé como um dom espiritual, que está lá em 1 Coríntios, que é a fé sobrenatural. Um dom concedido a algumas pessoas da igreja do Senhor. E por incrível que pareça, nós também temos a fé dos demônios. E para que a gente possa compreender o que é a fé dos demônios, eu preciso falar de algo que eu já falei aqui em um dos vídeos que eu gravei aqui na plataforma. Nós precisamos falar sobre ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia e ortopraxia. O que seria ortodoxia e ortopraxia? Ortodoxia é uma palavra muito verbalizada, principalmente no meio acadêmico teológico. Às vezes você pode até não ouvir essa palavra no púlpito, mas na sala de aula nós falamos muito sobre ortodoxia. Uma pessoa ortodoxa é uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, ortodoxia é a doutrina clássica, é a crença clássica de uma religião, a crença clássica de um metodismo religioso, de um método religioso. Quando nós falamos sobre ortodoxos, nós estamos falando daqueles que guardam ensinamentos, normalmente ensinamentos bem antigos. Então, uma pessoa ortodoxa é uma pessoa com muito conhecimento catedrático, com muito conhecimento religioso, com muito conhecimento teológico. Mas quando nós falamos sobre ortopraxia, a ortopraxia não é apenas uma pessoa que tem informações ou conhecimento. A ortopraxia é o complemento desse conhecimento como didática de vida. Na ortopraxia nós temos alguém que não apenas tem conhecimento, mas alguém que pratica aquilo que conheceu. Então, quando nós falamos sobre a fé dos demônios, nós estamos falando de pessoas que acreditam em Deus, que conhecem a sua palavra, mas elas não conseguem praticar ou obedecer às Escrituras. O apóstolo Tiago está dizendo: vocês se gabam por crerem em Deus? Vocês se gabam por crerem que Deus é o Senhor? Os demônios também creem nisso. E olha que incrível, ele diz que os demônios estremecem. Os demônios não apenas creem, os demônios têm temor. Mas tem uma coisa que os demônios não fazem, que eles não conseguem fazer, embora tendo temor ou medo, os demônios não conseguem obedecer a Deus, mesmo crendo que Deus é o Senhor e que Ele é real.
Então a fé dos demônios é você ter uma cabeça cheia de informações. A fé dos demônios é você saber que Deus é real, é você saber que Ele tem poder tanto para perdoar como para condenar, que Ele é justo e Ele é misericordioso, e mesmo você tendo esse monte de conhecimento, você se comporta como se Deus não existisse. O que é fé dos demônios? É a capacidade de intelectualmente compreender as Escrituras, compreender que Deus existe, mas viver na contramão de tudo quanto você acredita. Então a nossa fé, ela pode ser assimilada ou comparada à fé dos demônios em todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, se tornamos pessoas inteligentes, se tornamos pessoas muito intelectuais, mas se comportamos como se Deus não fosse real. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que muitas vezes nós acabamos se comportando como se Deus não existisse. Nós não conseguimos obedecer àquilo que nós cremos. Se Tiago está falando de alguém que creu e que praticou obras como resultado da sua crença, e isso é a verdadeira religião, Tiago, ele está deixando muito bem claro que a partir do momento em que uma pessoa crê no Senhor, ela tem que se comportar com base na sua crença. Ortopraxia, a capacidade de se comportar como se diz respeito à sua crença. E quando nós olhamos para o cristianismo, nós observamos que muitas pessoas, principalmente na nossa era, têm muito conhecimento teológico, mas elas não conseguem obedecer metade das coisas que elas decoraram aqui com a sua cabeça. O que você precisa compreender, e eu também, é que conhecimento é muito bom, mas o meu conhecimento, ele tem que ser revelado na minha pedagogia de vida. Se eu estudo a palavra de Deus apenas como um livro e não como uma regra e prática de fé, a minha fé está sendo comparada à fé dos demônios. Irmão, se tivesse um demônio aqui dando aula bíblica, o próprio diabo, talvez ele estivesse dando um devocional mais profundo do que o devocional que eu estou dando hoje. Porque ele tem muito conhecimento, muito mais do que eu. Mas quando nós olhamos para a figura do diabo, a gente sabe que o diabo crê em Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava em Gadara, o diabo reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Que já viesses ter conosco, ó Cristo, Filho do Deus vivo. Satanás sabia quem era Jesus, mas sabia também que Jesus era o Filho de Deus. E isso está muito claro no texto bíblico. A palavra de Deus também diz que o diabo se prostrou, os demônios se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Então todas as vezes que nós estamos cantando e adorando na igreja, mas nós não temos uma vida prática de cristianismo, somos com aqueles demônios lá de Gadara. Eles correm até Jesus, conduzindo o corpo daquele homem que sofria com aquela legião. Eles se prostram e adoram. Mas quando se levantam como se Deus não existisse. Sabe quando a gente está cantando lá na reunião? Ou quando a gente está entusiasmado com uma palavra, quando a gente está dentro do prédio? Isso é incrível. Mas o que determina que tipo de fé que eu tenho é o que eu faço como resultado da reunião que eu participei. Se quando eu saio do prédio a minha vida é leviana, se quando eu saio do prédio a minha vida ela não tem significado cristológico nenhum, a minha fé é a fé de Satanás. A minha fé é a fé dos demônios. Se eu olho para as Escrituras e eu memorizo textos bíblicos, mas eu não consigo viver nem metade dos textos bíblicos que eu decorei, a minha fé é a fé do diabo. A minha fé é a fé dos demônios. E essa fé, ela não consegue transformar ninguém. Essa fé não é produto da salvação genuína, porque fomos criados para as boas obras. A partir do momento em que nós guardamos a palavra no nosso coração, nós praticamos a palavra que nós aprendemos. Eu tenho certeza que a partir de agora você já começou a compreender o que é a fé dos demônios. É necessário fazermos uma autoanálise e perguntarmos: será que somos apenas bons teólogos? Ou será que de fato somos cristãos genuínos? Será que o que temos sobre Jesus são meras informações ou o que sabemos de Jesus
Sabemos porque andamos com Ele e praticamos. A Bíblia diz: aquele que diz estar em Jesus deve também andar como Ele andou. Uma das grandes marcas do cristianismo é que todos aqueles que seguem Jesus são seus imitadores. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Então, se nós não somos imitadores de Jesus e a nossa fé é vista pelos frutos que nós estamos gerando, a nossa fé é uma fé que está nos conduzindo ao inferno. A nossa fé é uma fé semelhante à fé de Satanás. Eita, e agora, que tipo de fé nós temos? Isso é algo que só você pode dizer de você mesmo. Você não pode dizer sobre ninguém. Só eu posso dizer sobre mim mesmo e só você pode dizer sobre você mesmo. Que tipo de fé você tem? Eu espero que esse devocional tenha abençoado seu dia. Gente, esse foi um dos melhores, na minha opinião, devocionais que a gente trouxe aqui, e ele veio com muito bônus, como a exposição da Epístola de Tiago, a cabeça de Tiago. Talvez você agora compreendeu melhor, se não compreendia, o que Tiago estava dizendo quando ele falou sobre obras. Devocional maravilhoso, e ainda essa semana a gente vai estar publicando pelo menos 2 ou mais 3 vídeos aqui. Então, se você tem uma sugestão de algum vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários: pastor, fala sobre isso aqui, temas mais básicos, tá bom? Deus abençoe você poderosamente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso é fundamental pra gente, e eu espero que essa palavra tenha edificado o seu dia. Que Deus abençoe e até a próxima, família, em nome de Jesus.